Que o nosso bondoso Deus, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe e acompanhe a cada um de nós nesse momento em que nós queremos refletir na sua santa e preciosa palavra. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, amigos e amigas que nos acompanham. Quando uma pessoa cristã é curada de uma doença, ou recebe uma grande dádiva, é muito comum as pessoas dizerem: essa pessoa tem uma grande fé. Ela tem uma grande fé. Ela mereceu ficar curada, receber essa bênção. Será que é assim que funciona? Quando se fala de fé, será que há como medir a fé? Aquela pessoa tem 2 metros de fé. O outro lá tem 4 metros de fé. Será que é assim que a coisa funciona? Claro que não, né? A fé não depende do tempo que a pessoa é cristã. É possível que uma pessoa que acabou de chegar à igreja mostre uma grande fé. E alguém que está há muitos anos na igreja manifeste uma pequena fé. Por isso o evangelho que nós ouvimos tem muito a nos ensinar sobre esse assunto. Certa vez, numa sala de aula, foi dito que filosofia e fé são a mesma coisa. Encontram-se no mesmo nível para a razão humana. Mas aí um aluno contestou esta afirmação usando a seguinte comparação: filosofia é você entrar numa sala totalmente escura, procurar um gato preto, sabendo que não há gato preto algum lá. Fé é você entrar numa sala totalmente escura, procurar um gato preto, sabendo que não há gato algum lá, e achar o gato. Isso é fé. A fé supera a lógica. A fé supera a razão. A fé acredita naquilo que é impossível para a razão e a compreensão humana. No texto do Evangelho, nós temos o relato do encontro de Jesus com uma mulher cananeia. Ela era de Tiro e Sidom, onde atualmente fica o Líbano, lá onde houve aquela explosão, aquela grande explosão, vocês viram, né? Na semana passada. Os cananeus eram pessoas que moravam na Palestina, quando o povo de Deus conquistou pela primeira vez esta terra. Os cananeus sabiam sobre o Deus verdadeiro e único,
mas fizeram o que o povo de Deus fez ao longo de toda a história. Eles adoravam tudo que é coisa, assim como muitos fazem até hoje, não é verdade? Adoram deuses falsos, adoram objetos, pessoas, estátuas, imagens e assim por diante. Eu imagino que vocês que estão aqui nesta noite creem unicamente em Deus, através de Jesus Cristo, que é o nosso único Senhor e Salvador, correto? Legal. E aqui então, gente, já temos que deixar claro que Jesus deve ser o único foco, o único alvo da nossa fé, porque nós só podemos adorar a Deus, a mais ninguém. Aliás, eu até brigo no bom sentido com as pessoas quando dizem assim, eu adoro churrasco. Claro que eu entendo o que a pessoa está dizendo, que ela gosta muito. Ou então, eu adoro pizza. Eu sei que a pessoa gosta muito de pizza, mas então por que não diz, eu gosto muito de pizza? Deixa adorar para Deus. Deixa essa palavra só para se dirigir a Deus, a Jesus. No Evangelho, Jesus diz que aquela mulher que veio atrás dele tinha muita fé, tinha grande fé. Vocês conseguem entender isso? Em todo o relato de Mateus sobre a vida de Jesus, este é o único momento que Jesus fala que uma pessoa tem uma grande fé. É interessante. Se a gente voltar um pouquinho, nós vamos lembrar o texto de Jesus andando sobre a água. E aí quando Pedro pede para também andar sobre a água, ele sai do barco, começa a afundar, pede socorro para Jesus. E aí Jesus, quando volta para o barco junto com os discípulos, diz: como vocês têm pouca fé, como é pequena a fé de vocês. E o mais surpreendente, gente, é que esta mulher, ela nem pertencia ao povo de Deus. Ela era uma gentia, que não estava inserida no povo de Israel. Esse texto que nós ouvimos está após o debate de Jesus com os fariseus, que defendiam que o que contamina uma pessoa é o que entra pela boca. E Jesus então diz que o que contamina uma pessoa não é o que entra, mas o que sai pela boca, o que vem de dentro, o que vem lá do coração. E aqui, o que sai da boca dessa mulher é algo puro, é algo maravilhoso, movido pela fé. O que sai da boca dessa mulher vem de um coração que crê em Jesus, que confia nele, mesmo ela não pertencendo ao povo escolhido de Deus. Aquela mulher pede a ajuda de Jesus para sua filha, que está horrivelmente dominada por um demônio. E pelo que nós vemos,
Jesus não demonstra interesse em ajudar aquela mulher, pois ela não faz parte do povo de Israel. É importante lembrar aqui que Jesus veio em primeiro lugar para chamar de volta o povo de Israel que havia se desviado. Ele veio para chamar o povo de Deus através do arrependimento. A salvação, gente, que Jesus conquistou, ela é para todos. A Bíblia fala sobre isso. Mas a primeira missão de Jesus era trazer de volta Israel para Deus. E esse povo, então, seria testemunha para o mundo. Esse povo iria testemunhar para o mundo do grande amor de Deus e da salvação. O texto diz que aquela mulher não desiste. Agora ela vem e ajoelha-se aos pés de Jesus e diz: Senhor, me ajude. Ajoelhar-se na Bíblia é ato de adorar. E nós sabemos que a adoração só é dada a Deus. Interessante. Aquela mulher reconhece que Jesus é Deus, tanto que ela chama Ele de Senhor. E mais, ela reconhece que Jesus é o Messias. No versículo 22 ela disse: Filho de Davi. Isso é uma forma que o Antigo Testamento usa para se referir ao Messias, para se referir àquele que Deus havia prometido que viria para nos salvar. Por isso, mais uma vez, o testemunho dessa mulher é fantástico. O que sai da boca dessa mulher é algo maravilhoso. O diálogo continua. E Jesus, com as suas palavras, não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Mostra que, primeiro, ele veio para ajudar os filhos de Israel e depois os demais. A mulher não desiste. Ela assume o papel de, aqui nesse sentido, ser um cachorrinho e diz: sim, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. O que ela quis dizer com isso foi o seguinte: Jesus, da abundância que tu tens para oferecer ao povo, a migalha, o pouquinho chega para mim. Isto é a grande fé. Esse é o tema do nosso culto hoje. Isto é a grande fé. Vejam, grande fé não é convencer Jesus de algo. Senhor, eu preciso de grandes bênçãos. Eu preciso de muitas bênçãos. Grande fé é dizer: até as migalhas que caem de ti, para mim é o suficiente, porque a tua graça, o teu amor é grandioso, é especial. Aquilo que nós cantamos há pouco, minha gente,
chuvas de bênçãos teremos, gotas somente nós temos, e já chega, já basta. A grande fé é saber e entender que nós somos totalmente dependentes de Deus, da sua graça, da sua grande misericórdia. A fé dela não é grande porque ela implora a Jesus. A sua fé não é grande porque ela é persistente. Aliás, nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. Ele pediu várias vezes a Deus para que Deus o curasse, para que Deus tirasse o seu espinho na carne. E Deus não quis curá-lo. Deus não quis fazer. Portanto, não é a persistência nem o método do seu pedido que revela a grande fé. É outra coisa. A grande fé é o reconhecimento dela de quem Jesus é. Quem Jesus é. Não lhe é devido nada. Ela não é digna de nada. Ela entende que não merece nada. E o que ela obtém é misericórdia. E isso é tudo o que nós conseguimos, e é mais do que nós merecemos. A gente é pecador. Por isso, na confissão de pecados, a gente fala assim: nada merecemos senão castigo. A ira de Deus, a condenação eterna. Por isso Jesus, ele conclui aquela conversa dizendo: mulher, você tem muita fé, a tua fé é grande. Vejam, a fé dela é grande porque ela se contenta com aquilo que Jesus tem a dar para ela. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas que nos acompanham, a nossa fé não pode ficar só exigindo de Deus. Durante a semana que passou, eu procurei assistir várias mensagens evangélicas que há por aí. Eu ouvi várias sobre esse texto. E é interessante o que dizem. Aquela mulher mereceu aquela bênção. Ela mereceu ser abençoada, assim como tu também merece ser abençoado grandemente nesta noite, neste dia. Enfim, não sei que momento acontecia lá a pregação. Vejam, acabam tornando a fé um merecimento. Aliás, eu já ouvi de pessoas, até da nossa igreja, falar isso. Se eu merecer, Deus vai fazer. Bom, se é por mérito, não vai ter, não vai ganhar. Eu não mereço nada, vocês também não. Tudo é graça, tudo é misericórdia. Nós cremos, e isso fica então à vontade de Deus de fazer ou de não fazer. Por isso a nós
A nossa fé, ela precisa se contentar com aquilo que bondosamente Deus oferece, seja muito ou seja pouco. A fé não é grande porque há uma virtude na pessoa, um merecimento. Ela merece. Não. A fé é grande porque a dádiva de Deus é grande. O presente de Deus para nós é muito grande. O que Deus tem a dar é tão grande que se a gente se apegar num cantinho, numa migalha, já chega. É suficiente. Eu acho que isso aqui deveria ser um treinamento constante para cada um de nós. Aprender a se contentar com aquilo que bondosamente Deus nos concede. Aliás, Paulo diz isso, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, na hora boa e também na hora ruim, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Parece promessa de casamento, né? Mas vale para a vida isso. Vale para qualquer momento da gente. Aquela mulher, ela sabia muito menos sobre Deus, sobre o Salvador, do que nós aqui. Ela nunca tinha ido a nenhuma igreja como nós. Ela não era educada na palavra de Deus. Ela tinha ouvido falar de Jesus. E este ouvir a levou a colocar a sua fé totalmente em Jesus e pedir pela sua misericórdia. Por isso, minha gente, que a nossa fé se agarre sempre a Jesus, nos leve sempre a Ele, para que assim então sejamos conduzidos até a porta do céu que Ele abriu para nós. Amém.